Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Como que vocês estão? Já me conta aqui de onde que vocês estão nos assistindo. Oi, oi. Aproveita também para enviar essa live para os seus amigos. Será uma live que vamos falar sobre a jornada do paciente, né, na fibromialgia. Vamos convidar a doutora Rafaela, reumatologista, para estar entrando também. Oi, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, que bacana. Meu nome é Gisele Medeiros, eu sou enfermeira, eu falo aqui de Goiânia e vamos convidar a doutora Rafaela, reumatologista. Aqui, cadê a doutora Rafaela? Aqui vai dar. Dúvida, sua pergunta, vamos estar respondendo no decorrer da live. Oi, como que está o áudio aí? Que legal, o pessoal dos Estados Unidos também aqui, Amazônia. Que bacana, sejam todos muito bem-vindos. Oi, oi. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo jóia, Gisele? Você, meu bem, quanto Bem, tempo, né? então, pois é, já tem um tempo que a gente não faz live juntas, né? É verdade, passa rápido. Verdade, Gisele, o áudio tá bom, meu anjo? tá ótimo. Ah, hoje tá Tô bom, né? Tá. bem. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Fique à vontade em se apresentar, é muito bom ter você aqui com a gente. Primeiramente, obrigada, tá? Por mais essa oportunidade aí de falar sobre essa doença tão comum, né? No dia a dia do consultório do reumatologista. Costumo dizer que tem alguns dias incomuns, mas a maioria dos dias, 50% ali é paciente com fibromialgia, então é nossa realidade mesmo, né? A gente lida muito com isso. Prazer a todos, muito boa noite. Meu nome é Rafaela, falo aqui de Palmas, Tocantins, né? Um estado bem jovem e assim, pequeno, né? Em número de pessoas, mas graças a Deus a reumatologia aqui é bem atuante. Sou daqui mesmo do estado e atuo nessa área aí já há mais de 5 anos, na área da reumatologia. E estou à disposição, espero esclarecer bem aqui a dúvida de vocês e a gente falar aqui sobre os aspectos gerais, né? Sobre as dúvidas que são mais comuns no dia a dia aí no consultório. Verdade. É muito bom ter você aqui com a gente. Já temos várias caixinhas de pergunta aqui, o pessoal está todo mundo curioso. Então vamos começar primeiro falando, né? O que que é a fibromialgia? Então, para ser bem simples assim, para todos entenderem, na verdade é uma síndrome dolorosa, né? Uma doença crônica. Então, a síndrome dolorosa crônica, caracterizada por alguns aspectos. Quais são eles? Fadiga, distúrbios do sono, distúrbios do humor, pode ter, e também caracterizada por essa dor músculo-esquelética generalizada, né? Ela também pode vir associada a algumas outras patologias, como enxaqueca, distúrbios intestinais, e pode acometer também questão de bexiga, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas é essa síndrome aí, essa doença crônica, dolorosa, e os principais fatores são esses que eu falei. Certo. E quais que são os sintomas inicial que leva o paciente a estar procurando um especialista? Olha, primeiro, assim, quando o paciente percebe que aquela dor está persistente, a gente considera dor crônica aquela dor ali acima de 3 meses que não vai embora. Nem sempre a doença às vezes ela começa muito sutil, sabe? Às vezes já começa ali com sintomas até mesmo na infância, adolescência. Aí o paciente começa com uma dor ali, uma fadiga inespecífica e vai levando, vai levando. Alguns correm
correm atrás, logo investigam, outros acham, não, Induzem à essa toa, dor vai passar. Acaba que a rotina do dia a verdade. dia, né, acaba engolindo um pouco ali o Uhum, paciente de se cuidar, procurar ajuda. Ou então a falta de acesso mesmo à saúde, às vezes dificulta um pouco esse diagnóstico. Mas os sintomas mais comuns mesmo é essa dor músculo-esquelética aí que o paciente sente. Por que músculo-esquelética? Porque é uma dor muscular, pode ser até dor óssea, às vezes o paciente queixa que é dor nos ossos. uhum. Também pode acometer as articulações, a pele. Na verdade, assim, é uma dor bem difusa mesmo. E aí o paciente começa a busca, né, pelas consultas médicas, e aí começa a jornada do paciente. Mas o principal mesmo é a dor, a dor. Certo. E como que é feito o diagnóstico da fibromialgia? Hoje em dia, a gente já utiliza os novos critérios, né? Uhum, Que a gente usa o índice de dor generalizada. Que índice é esse? Esse índice é baseado numa contagem que varia de 0 a 19 pontos. Essa contagem ela é baseada nos locais do nosso corpo que dói. Então, o médico lá na consulta vai investigar onde é que dói e vai fazer essa contagem. Esse índice, para dar o diagnóstico, ele tem que ser maior ou igual a 7. Aí a gente também usa uma escala da intensidade da dor. Essa escala, ela usa parâmetros como fadiga, distúrbio do sono, cefaleia, entre outros. E tem uma somatória que ela vai de 0 a 12. E aí, sim, a partir de 5 ali já é considerável. Então, a gente usa esses dois índices hoje em dia para a gente dizer que o paciente apresenta o diagnóstico, né? Antigamente tinha um outro jeito da gente diagnosticar, mas hoje em dia já é assim. E a gente não precisa mais, assim, tentar nem excluir, né, outras doenças. Não quer dizer que o paciente com fibromialgia não tenha outras coisas e que não tenha diagnóstico diferencial. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Cada médico acaba pegando ali a sua rotina, né, no dia a dia para dar o diagnóstico do paciente. uhum. Mas tem muitos médicos que já dão de cara na primeira consulta. E o paciente até se assusta, né? Como assim? Ele já me dá esse diagnóstico? Ele não pediu nenhum exame, não, entendeu? O paciente às vezes fica até um pouco contrariado. Porque, assim, infelizmente, né, o paciente, assim, em geral, a sociedade, ela tem a cultura de só ser diagnosticado depois de fazer vários exames, né? E, assim, a fibra é Exatamente. totalmente Então, assim, contrário disso, né? o nosso papel como reumatologista quase que vira um professor ali do paciente Sim. da fibromialgia, porque a gente precisa a todo momento estar educando, relembrando, pedindo, Uhum, assim, orientando, né? Tem que ter muita conversa nesse momento, até para o paciente sair mais tranquilo, a gente avisa, eu costumo avisar que a gente vai investigar mais, né, diante do que precisa, não adianta ficar pedindo exames que não são necessários, para pelo menos avaliar o básico ali, né, poder falar, olha, realmente o diagnóstico é esse, pode ter outras coisas, a gente vai investigar, uhum. mas a base são esses critérios que eu te falei, Gisele. E geralmente, qual que são as principais queixas do paciente quando chega no consultório? Quando, É, quando a vou, questão da fibromialgia? vou listar. Primeira coisa a gente pergunta, o que que você sente? Aí ele fala, dói tudo, Dor, dói faz tudo. dor. Eu, eu não sei por onde começar, e a gente já começa, opa, né? Quando começa com essa frase, a gente já imagina. Alerta. Aí o paciente começa a falar, né, que já foi em vários médicos, alguns já chegam com a hipótese diagnóstica, com diagnóstico, às vezes Uhum, só querem uma confirmação, mas eles reclamam realmente dessa dor por todo o corpo, essa dor que às vezes pode ser migratória. Ah, doutor, às vezes dói uma região, às vezes dói outra, e essa dor é do nada. Alguns, aí eles reclamam muita, aí a gente começa a interrogar, fazer um questionário assim direcionado. uhum, Aí eles reclamam também de memória ruim, concentração ruim, de dor de cabeça, de sono não reparador. Eles reclamam também de alguns sintomas neurológicos, como formigamentos, cãibras, umas parestesias, que são umas dormências, assim, que pode ser em qualquer região do corpo, que não respeita nenhum território, assim, de nervo específico. Eles uhum, podem reclamar também de dor abdominal, sintomas intestinais, né? Eles reclamam também que eles ficam,
psicológico, emocional está mais afetado, eles ficam mais irritados no dia a dia com a situação, e alguns também, muitos reclamam, falando que estresses físicos, psicológicos do dia a dia levam à piora dos sintomas. Eles também referem. Claro que Desencadeando. não é regra, desencadeiam, ou Uhum, pioram, né? Ou às vezes o paciente está bem, tem algum estresse assim, piora. uhum. Então, não é igual para todo mundo, mas a maioria se encaixa aí nesse perfil. Certo. E qual que é a causa da fibromialgia? Tem algo específico? Olha, Amplo, né? específico não, mas tem muita coisa que a literatura já fala. Até resumir algumas, assim, para falar para os pacientes, porque eles ficam muito, assim, indignados, né? Ai, que doença é essa Sim. que eu estou sentindo e que os exames não comprovam, né? Na verdade, a gente costuma falar que tem uma sensibilização do sistema nervoso central, que é o que comanda nosso corpo. A gente costuma dizer que tem uma desregulação ali dos neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias que estão ali relacionadas a tudo ali no sistema nervoso central. Então, essa desregulação nesse sistema nervoso central faz com que um estímulo doloroso, por exemplo, vamos supor, levei uma agulhada aqui no braço. O nosso sistema nervoso central, ele envia mensagens para parar aquela dor ali, ó. Pronto, parou, tirou a agulha, pode parar de sentir dor. No paciente com fibromialgia, aquele estímulo não para, ele se perpetua, entendeu? Então, o paciente fica sentindo dor, tanto com nível de intensidade maior, como duração maior também. Tem algumas regiões também do cérebro que a literatura fala que essas regiões elas estão um pouquinho assim não ajustadas. Tem alguma, por exemplo, dopamina, tá um pouco assim, com desajuste, né? E esse também é uma substância também que está relacionada à questão da dor. A questão também do sono não reparador, que a maioria dos pacientes tem. O sono reparador ajuda muito no nosso, como se fosse o mecanismo próprio ali, de fazer Uhum. com que a dor pare, né? E às vezes a pessoa, só por ter insônia, não precisa nem ter fibromialgia, só por ter insônia, ela já apresenta mais dor, fica dolorida, né? Parece assim que um trator passou por cima. Então ainda tem essa questão aí no portador de fibromialgia. Também alguns estudos apontam, estudos de fibras finas, fibras neurológicas finas, Uhum. apontam que essas fibras elas estão mais sensibilizadas, mas isso também é controverso. Então é praticamente isso. E a gente já vê também que tem uma questão genética envolvida, né? Não é todo mundo que vai ter fibromialgia, não. Muitas vezes tem um cunho genético, tem alguém na família, e aí a gente tem uma chance maior de ter. Resumindo, Certo. é mais ou menos isso, assim, para falar mais popularmente, tá? Mais para Sim, os pacientes entenderem. verdade. Deixa eu ver aqui. Falamos um pouquinho como que a variedade dos sintomas acaba dificultando um pouco, né, o diagnóstico. Sim, meu anjo. Inclusive, assim, tem algumas doenças que simulam muito a fibromialgia, Uhum. né? As doenças reumatológicas são várias e muitas são parecidas. Então, a gente precisa, igual eu falei, tem um tipo de paciente que pode receber o diagnóstico na hora, mas tem outro tipo que é bom a gente ter uma cautela maior, esperar mais, para não gerar uma expectativa errada. Certo. Como assim, as doenças reumatológicas dão muita dor articular, né? Dor muscular, Sim, articular. Então, pode dar sensação de inchaços, a fibromialgia pode ser subjetiva ou não. Eu já vi casos de diferenças mesmo de inchaços. E o exame não mostra nada, mas você percebe que aquela por isso região. que tá, por isso que é tão importante, né, procurar um profissional qualificado, né, para fazer o diagnóstico, né, porque assim não é simples, igual fazer um diagnóstico de uma hipertensão, né, do diabetes, é Não, totalmente não é simples, não é um desafio, né? isso. Tanto para o paciente como para o especialista. Sim. O que temos aqui também? Aqui já tem algumas caixinhas de pergunta. Vai E vendo aí. do tempo, quanto tempo costuma levar desde o início dos sintomas até o diagnóstico? Uma média, que a gente sabe que não é nada assim tabelado, é cada organismo age de uma forma, né? Mas em Diz, geral.
Gisele, é bem variável, tá? Igual eu te falei, depende muito do perfil do paciente. Tem Uhum. paciente que já tem um perfil ali de correr atrás, de investigar, tem uma facilidade maior. Sim, É, não tem nada assim na literatura que aponte que, em média, leva tanto tempo para descobrir o diagnóstico. Na prática, a minoria demorou aí mais de 10 anos, mais ou menos que eu vejo na prática uns 5 anos, 3 anos, tem muito paciente até que tempo, mais. né? Tem paciente até que mais. Tem E aí, alguns mais rápidos que em um ano. Tem uns recordes aí de um ano, mas eu vejo que menos de um ano, não. Nunca peguei nenhum paciente assim que. Pode ser um caso ou outro isolado, mas menos de um ano eu nunca vi. Pessoa assim, tem um ano com essa dor, eu descobri. Não, eles rodam um pouquinho mais é, aí para descobrir e a aí doença. acaba que nesse percurso todo, né, acaba gerando uma ansiedade, uma frustração, né, por procura de resposta, né, então assim acaba afetando outras questões, né, por isso que é tão difícil tratar o paciente com fibromialgia. Costuma ser mais ou menos nessa linha mesmo, a gente vê muito relatos disso. É, essa busca aí, né, com relação ao diagnóstico, com relação à melhora dos seus Uhum. sintomas, vai gerando uma ansiedade, vai gerando uma depressão, uma frustração muito grande. Muitas vezes o paciente não tinha nenhum sintoma, psicológico, emocional e desenvolveu logo depois da doença. Uma coisa vai gerando a outra, né? Ninguém gosta de ter um diagnóstico de doença crônica, não é fácil. Aí também entra aí o contato com diversos setores de saúde, profissional, uma rede ali em casa, né? Família, trabalho, tudo isso vai gerando uma pressão muito grande no paciente, Sim, principalmente o portador de fibromialgia. Aquela ansiedade para o diagnóstico, muitas vezes o paciente chega só chorando, ele já está ali num nível tão grande ali de frustração, tristeza, estresse, né? Essa parte aí até comove muito a gente que lida no dia a dia sim. com a doença. E a gente sempre fala, né, a questão da importância da família, né, da rede de apoio, dos familiares estar presente, exatamente para entender como que funciona o mecanismo da doença, porque assim, a dor não é visível, né? A gente Exatamente. não consegue ver, e aí acaba que esse paciente ele tem que continuar a tentar manter a sua vida normal, e nem sempre ele consegue. Eu acredito que seja isso um dos motivos, né, que leva também a tanta ansiedade, além da dor. Exatamente, Gisele. A gente percebe que tem alguns pacientes sortudos aí que a família apoia, que a família entende, Sim, mas já tem outros que a família não entende, julga, né? Não vê nada ali. E eu fico imaginando, meu Deus, coitado desse paciente, porque ele tem que lidar com uma doença muito difícil em que um meio ali que não favorece. Já percebi que tem paciente que está tudo bem, mas está com uma crise ali específica por conta de problemas vivenciados no meio do trabalho. Minha chefe não me entende, fofoca dali, fofoca daqui, né? A falta de empatia sim, mesmo, porque é uma doença que não é visível, né? Aí muitos querem um laudo para conseguir um relatório médico, para conseguir comprovar, mostrar. Às vezes não é nem para ele, às vezes é para mostrar para alguém, olha aqui, gente, é, eu tenho a doença. Nesses casos, com relação à família, eu costumo orientar, leve alguém, traga alguém da sua confiança, um esposo, um filho, irmão, um amigo ali uhum, mais íntimo, né? uhum, Para conhecer, para ajudar também a lembrar das orientações, porque tem paciente que tem muito esquecimento, né? Que a memória não tá tão boa e ele esquece. E a gente vê que em alguns isso é bem grave. A gente precisa pedir para anotar. Nossa, tem uns que tem um distúrbio de memória assim bem alterado. E essa participação ali é uma doença que eu acho que mais vale a pena levar ali um acompanhante para ajudar nesse processo. para estar ajudando também no tratamento, né? E sobre o tratamento, o pessoal já está, como se diz, já querendo saber o tratamento. Qual que é o tratamento que a gente tem hoje para fibromialgia? O que que a gente tem disponível para tratar? A gente tem o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Então, eu gosto de explicar sempre isso. Logo depois do diagnóstico, é importante deixar isso claro. É uma das doenças que o paciente precisa ser mais ativo.
mais ativo no tratamento. Depende muito mais do paciente do que o próprio médico. Eu costumo falar, dar um exemplo pro paciente, ó, não existe um medicamento assim mais caro, mais inovador que possa deixar você 100% bem. Tem alguns medicamentos que podem ajudar em níveis variáveis. Tem paciente que não sente quase nenhuma melhora, tem outros que já melhoram um pouco mais. E temos uma classe grande de medicamentos, já posso até citar alguns, né? Mas se você achar interessante. Então, tem esse tratamento medicamentoso que muitas vezes pode dar efeito colateral e é importante também explicar para o paciente, porque isso também vai gerar um estresse muito grande ali. Se ele falar, o médico me passou um medicamento para melhorar, eu estou piorando. Então, tudo explique. A gente tem que deixar tudo muito bem explicado. E o tratamento não medicamentoso, a base é a atividade física, né? Que a gente costuma explicar. Como deve ser essa atividade física? É individualizada. Primeiro eu tenho que ver quais comorbidades o paciente tem, além da fibromialgia. Tem algumas comorbidades, algumas alterações osteoarticulares, que tem alguns tipos de atividade física que eu contraindico. Mas na literatura pede para a gente orientar exercícios aeróbicos a princípio, né? Pode ser feitos terrestres, que a gente fala, caminhada, bicicleta, corrida, ou aquáticos, natação, hidroginástica. Então, isso aí, gente, é bem individual. Peça orientação para o seu reumatologista. Quais atividades eu posso fazer? E eu costumo escrever isso num receituário. Você pode fazer essas, escolha essas. Fique livre de escolher uma dessas. E como é que deve ser o início? Início lento, gradual. Doutor, eu sinto muita dor quando eu fazer atividade física. Vai acontecer. O paciente com fibromialgia, ele vai sentir mais dor mesmo. Até o paciente sem fibromialgia, quando ele está ali mais sedentário, né? Ele sente uma dor muito intensa nos 2 primeiros meses de exercício físico. E o portador de fibromialgia não é diferente e é um pouco pior. Então, tem que ter um pouco de paciência. Comece leve, vai aumentando aos poucos. Nem que seja ali seus 10 minutinhos diários, no outro dia pausa, os 2 dias, depois volta de novo. Aqueles 2 meses vão ser mais lentos, mais gradual, e você vai aumentando gradualmente. Também não é para ficar no nível baixo ali sempre, né? Então, Iniciante, né, todo. não é para ficar no nível iniciante. Eu costumo comparar como se fosse uma subida numa montanha. Para subir é muito difícil, né? Quando você chega ali no pico, fica mais tranquilo, né? Claro que vai ter os dias bons, os dias ruins, mas é para o paciente não desanimar, tá? Doutora, dói tudo. Calma, é assim mesmo, vamos lá, não desista, não pare. Aí também tratamento, além da atividade física, a gente dispõe também fisioterapia em alguns casos, que pode ser às vezes mais prolongada ou mais curta. Também temos algumas atividades como acupuntura, massagem, quiropraxia, que são que a gente fala que são mais assim, menos estudadas, mas eu vejo que alguns pacientes melhoram. Só que nem todos têm acesso, né, Gisele, a essas terapias aí. Verdade. Tem a questão da alimentação também, né, que é muito importante. Exatamente. E outra coisa, bem lembrado, Gisele. Hoje em dia a gente percebe que o alimento, ele tem até alguns, uma hora até é bom fazer live com o nutricionista também, né? Para eles estarem, tem alguns alimentos inflamatórios, não inflamatórios, e a gente sempre busca essa parceria com o nutricionista, o paciente tentar se alimentar com coisas mais saudáveis, né? Que dão menos dor. E também é válido lembrar das terapias cognitivo-comportamental ajudam muito ali, tanto o paciente lidar com o diagnóstico, com a doença, né, com os fatores de piora, porque a gente sabe que o emocional faz a doença piorar, às vezes até é por conta de um trauma psicológico que passou que a doença desenvolve. Então, o tratamento baseia-se muito nisso, não tem como fugir. E se o paciente não estiver fazendo a base, é muito difícil ter a melhora da doença. Que é um tratamento multiprofissional, né? Não é só tomar a medicação, né? Não, não. E às vezes a gente percebe que ele vai ali atrás de uma cura, de um medicamento ali que resolva seus É, problemas, de um procedimento que resolva seus problemas, e não é bem assim. Então, o conhecimento da doença facilita muito o tratamento. Quando o paciente conhece, entende, ele fala, realmente, é isso, eu não posso fugir disso. E aí vem a melhora, começa a vir a melhora, né, a parte de controlar mais os sintomas. certo. Tem umas perguntas aqui. Como o tema da nossa live é a jornada do paciente, tem algumas que estão perguntando em relação aos desafios, né, enfrentados. Sim. Desafio
Orientados pelos pacientes com fibromialgia ao acessar o sistema de saúde. A gente sabe que em algumas regiões, alguns locais, as pessoas têm essa dificuldade de estar acessando o sistema de saúde, principalmente o SUS, né? E ter um profissional qualificado para estar fazendo esse diagnóstico adequado. Você, É, hum, pode falar, você amiga. atende também na rede pública? Como que funciona? A realidade é diferente da privada para a pública ou não tem tanta diferença assim? Olha, sim, eu atendo hoje em dia particular, em consultório Uhum, particular, e dois serviços do sistema de saúde, do SUS, né? Qual a maior dificuldade que eu percebo do paciente? Primeiro, o profissional reumatologista ou algum outro especialista que entenda também um pouco mais da doença, muitas vezes eles estão localizados mais nas grandes cidades, mais nas capitais. Então, primeira dificuldade, paciente que mora no interior, porque o interior acaba dificultando um pouco mais o acesso dele a esses profissionais. Primeiro, a questão da demanda, alta demanda no SUS, né, para as consultas, o tempo que a gente tem de consultar o paciente no SUS é bem menor, então a gente precisa se virar ali nos 30 para tentar ajudar e dar um melhor atendimento para aquele paciente. Então, o desafio para o profissional também. Qual a diferença do atendimento do especializado do SUS particular? É o tempo que a gente tira para consultar ali o paciente, né? Às vezes é um pouco prejudicado. A gente vai tentando ajustar ali nos retornos, mas não é fácil. Então, tem essa questão do acesso às consultas, que é um pouco limitado. Os pacientes, quando estão bem controlados, é importante que eles estejam ali pelo menos semestralmente vendo o especialista. Nem sempre essa frequência está sendo seguida, né? Outra coisa de dificuldade são o acesso aos medicamentos, alguns medicamentos que o paciente pode usar. A gente vê a grande parte não é disponibilizada pelo SUS. E eles não são baratos, são caros. Tem paciente que não consegue usar pelo preço mesmo. Então, essa parte aí a gente precisaria ver melhor, porque doença crônica, né? A gente poderia ampliar um pouco mais. E às vezes o paciente fica limitado àqueles mesmos que não fizeram efeito porque não conseguem comprar outros. Há também o acesso aos outros profissionais, fisioterapia, psicólogo. Meu Deus, eu vou dizer que esses aí são muito mais difíceis do que um reumatologista, eu costumo dizer. Isso aí é raridade, gente. E esses pacientes precisam muito né? de terapia, né? De uma fisioterapia. Essa parte também é difícil, não é toda cidade que tem também. Às vezes até atividade física, Gisele. Você recomenda, ó, você vai precisar fazer uma hidroginástica, ou um pilates, ou uma academia, musculação. E quem diz que às vezes na cidade dele ele vai ter? Nem sempre tem. Aí essa parte é um desafio também, tanto para o médico como para o paciente. Verdade. Exames. Às vezes alguns pacientes precisam de exames também, tem a questão do acesso, que são caros, né? Os valores. Então, todos esses são quesitos que vão dificultando aí o acompanhamento. Certo. E quais são as expectativas realistas em relação ao tratamento e à remissão da fibromialgia? As expectativas são até boas. A gente tem uma expectativa boa. Porém, assim, o que que eu percebo, Gisele? Tem fibromialgia, igual outras doenças crônicas, tem fibromialgia leve, moderada, grave, é o que a gente vê na prática clínica, né? Aquela que é mais grave, com certeza vai ser um pouco mais difícil de tratar, a gente vai precisar de mais recursos, né? Mas, assim, o que que a gente vê? A gente vê que os pacientes têm melhora quando aderem ao tratamento. Então, é importantíssimo ter uma relação médico-paciente muito boa, porque o paciente tem que acreditar no médico, tem que confiar, tem que ser sincero em dizer o que que ele não concorda, o que que ele concorda. A decisão ela precisa ser compartilhada ali, nada de ficar impondo também. O paciente, a gente tem que ter uma conversa, o paciente tem que entender a importância. O conhecimento da doença ajuda muito na questão de melhora, de tratamento e de melhora do doente. Às vezes o paciente não entende a importância dos diversos tratamentos, de todo o tratamento estabelecido, não adere e não melhora. Então, assim, eu costumo dizer que o mais importante que eu acho, Gisele, é o ajuste ali cognitivo-comportamental. Se isso aí tiver em dia, o resto é mais fácil, sabe? O paciente adere melhor a todo o resto do tratamento. Quando você vê que o paciente está todo desajustado ali,
é bem mais difícil ter um sucesso. Certo. Doutora, eu tô olhando aqui o nosso tempo. Tá, Nós já temos. É, passa gente, rápido, né? passa muito rápido. A gente respondeu algumas perguntas das caixinhas, e aí tem algumas aqui que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, É, que a gente já respondeu. Deixa eu ver aqui. Falamos um pouquinho sobre tratamento. Medicação, eu acredito que não seja tão interessante falar, porque cada caso é um caso, né? Então, assim, e fica muito a- generalizado. é, às vezes eu tenho medo até das automedicações, né? Por isso que às Sim, vezes é bom não comentar tanto, mas assim, é, é importante o paciente conhecer, saber que tem, né, medicamento que pode ser usado, comentar isso com o seu médico. Nem todo sim. paciente precisa de medicamento, né? Não é a Uhum, base do tratamento, é uma alternativa que a gente pode usar. Maioria são os medicamentos de uso mais crônico, não é muito aquele tratamento ali, tomei no dia que eu tô com dor. Até existe algumas alternativas assim, para ajudar. E naquele dia que eu tiver mais com dor, posso tomar alguma coisa, assim. Também tem um tratamento de resgate ali para melhora da dor e tem um tratamento mais prolongado. Então, é importante saber, doutor, esse medicamento eu devo tomar de uso contínuo ou é para mim em caso de dor? Porque eu já vi paciente tomando totalmente errado os medicamentos, né? Então, é importante saber. Tem novas terapias aí medicamentosas que estão sendo mais estudadas. Essa parte a gente precisa que a Sociedade de Reumatologia nos oriente melhor, que é o uso do canabidiol, né? Tem alguns pacientes já usando. A gente tem o uso não só na dor crônica, como também em outras doenças neurológicas, doenças psiquiátricas. E é uhum, uma parte que a gente está estudando um pouco mais, né? Está estudando mais, vendo questão de dose, efeitos colaterais. Então, eu acho que tudo que for ali para ajudar na questão da dor crônica é muito válido, né? Claro que não prejudicando o paciente. Então, novos estudos aí ainda estão bem sendo feitos né, sobre esse medicamento. certo. Vemos aqui. Para ansiedade, né? Tem muita gente falando que trata a ansiedade porque é muito comum dentro da fibromialgia, É, decorrente de tudo que a gente já falou, né? Do cenário em si. isso. Isso mesmo. Não é obrigatório, tá? Nem sempre pode acontecer paciente com fibromialgia e ter essa questão aí do humor super controlado, uma pessoa que não tem problema quanto a isso. A gente vê que é minoria, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Tem médico que às vezes fala, isso aí é engraçado isso vindo do médico, né? Mas acontece. Isso aí é psicológico. A falta do conhecimento do profissional, existe alguns que às vezes não conhecem mesmo sobre a doença. Eu acho que isso já mudou muito. Eu acho que há uns 10, 5 anos atrás Era era pior. mais fácil de pegar profissional que não sabia nem o que é fibromialgia. Meu Deus, que nome é esse? Que doença é essa? Uma doença autoimune? O que é isso? Hoje em dia, graças a Deus, já tem paciente que vem encaminhado do clínico, já com diagnóstico, ou de Uhum. outros especialistas. Isso é muito importante, né? Porque é um desafio. Quantas vezes os pacientes aí vão parar na emergência com sintomas, às vezes ali até simulando um AVC? Acontece, né? Às vezes a dor tá tão grande. E o profissional, até da urgência e emergência, precisa conhecer a doença. Porque essas pacientes, infelizmente, quando não estão controladas, frequentam muito esse tipo de serviço. E Sim. eu me E é um lembro quando eu não era especialista, eu falei, meu Deus, quantos pacientes eu já peguei, né, com essa doença e muitas vezes, às vezes, passou batido. Eu, quando era clínica, trabalhava como clínica. Demais. verdade. Doutora, a gente já tem 40 minutos de live. Eu gostaria de pedir agora, a gente já respondeu várias perguntas no decorrer da live. Não fizemos pergunta direcionada, né? Assim, tal, a Fabiana perguntou, né, sobre a questão do tratamento. Então, assim, a gente respondeu no geral. E aí eu gostaria que você deixasse uma fala, né, ou uma mensagem para esses pacientes e também passasse o seu contato de atendimento, porque eu vi que você atende online também, e fique à vontade. Então, meus queridos e queridas, primeiramente, obrigada aí pela presença de todos, tá? A gente, assim, que é reumatologista, mais do que nunca a gente aprende a ter empatia
pela fibromialgia, né? A gente aprende, é como se fosse uma terapia diária ali, da gente entender um pouco da dor do outro, porque muitas vezes você tem que entender uma dor que você não tem, que você não consegue ver no exame, é um desafio muito grande para a gente. Mas eu costumo dizer que quando você tem empatia, você consegue até lidar melhor com aquele doente. A gente precisa ter paciência, a gente precisa dar muita orientação, paciência dos dois lados, do paciente e da gente também. Se eu fosse dar uma orientação para vocês, um conselho, se fosse eu com a doença, primeiramente, a gente precisa ali de um tempo. Eu acho que pode vir aquela fase de negação. Se permita, né? É permitido você sentir frustração, você não querer acreditar, né? Você ficar com raiva, se sentindo impotente. Normal, nós somos humanos, nós somos falhos. Não é fácil lidar com um diagnóstico de doença crônica. Já dá um certo medo. Meu Deus, eu tenho essa doença crônica, nunca vou sarar, nunca vou me livrar disso. Calma, não fique pensando e nem aceite, eu tenho que viver com essa dor a vida toda. Não pense nesse lado. Aprenda que você vai ter que ter uma mudança do seu estilo de vida para sempre. Você não pode ser uma pessoa, como eu falo, indisciplinada. Não, você precisa ser muito disciplinado. Disciplinado com suas consultas, com sua rotina médica, disciplinado com seus exames, disciplinado com sua atividade física, né? Porque o tempo vai nos engolindo demais. A gente precisa ter um ajuste mental, corporal, psicológico. Dê muita importância para a qualidade do seu sono. Hoje em dia a gente acaba deixando isso de mão, não faz uma preparação ali para dormir, né? Outra coisa, tem que ter tentar ter uma boa relação com todo mundo. Não é fácil, né? Porque assim, o que é que eu falo? Eu falo, ó, você não pode se estressar, e dou uma risadinha assim pro paciente. É fácil, né? Não É pode se fácil. estressar. Muito fácil, eu dou uma risada. Aí o paciente não sabe se ri ou se chora. Então, Verdade. assim, como? Então, a gente precisa aprender técnicas de lidar com as diversas tipos de estresse e situações que pode acontecer no nosso dia a dia, né? Porque um desentendimento ali, um estresse, uma perturbação, uma ansiedade, uma tristeza, aquilo em quem não tem fibromialgia, tudo bem, vai dar ali um certo desconforto, mas não vai dar dor, não vai dar crise. Mas quem tem fibromialgia vai dar. Então, o fibromialgico, mais do que nunca, tem que ser uma pessoa disciplinadíssima, tá? Porque só a fibromialgia já ó, tem dor, então tem que cuidar. Então, primeiro, tem aquela fase de aceitação, entenda o diagnóstico, entenda sobre a doença, pergunte para o seu médico referências que você pode estar estudando. Muito cuidado, não fique compartilhando sua doença, seu problema com pessoas que não conhecem, que não vão poder te ajudar, que vão te julgar ou te oferecer tratamentos que não vão ajudar, vão até atrapalhar. Então, não compartilhe coisa sua com quem não merece, tá? Eu brigo às vezes com o paciente. Para de falar da sua doença para quem não precisa, porque vai só te julgar, né? Então, muito Nossa, cuidado com eu tô essa com parte. O conhecimento, seguir as orientações do médico à risca. Não, fui no médico, ele falou pra mim fazer atividade física. Não falou nada, não adiantou nada. Não, se ele tá falando aquilo é porque ele sabe, porque ele entende, porque ele tem experiência, né? Então, ouça mesmo, dê importância e faça o máximo. E assim, na verdade, a gente também tem que se apoiar numa fé, né? Pra gente ter mais força aí para batalhar contra essa doença. Eu costumo dizer que é uma batalha mesmo. É uma batalha essa doença, não é fácil. E eu costumo falar para minhas pacientes, se vocês acreditam em Deus, se apegue mais ainda. Se apegue em Deus, que eu digo que a doença não tem cura, mas Deus pode te curar, se você tiver fé. Então, muitas vezes eu dou essa mensagem para elas, né? E até eu gostaria de dar uma mensagem para vocês, encerrar falando um versículozinho aqui da Bíblia, que eu gosto muito, né? Que todo mundo passa por aflições. Então, tem um versículozinho ali na Bíblia, em João capítulo 16, versículo 33. O que que fala? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa é uma fala do próprio Jesus, né? Que ele passou por muitas lutas aqui nessa terra, foi muita luta e provação. Porém, vamos ter bom ânimo, porque esse mundo é isso mesmo. Infelizmente, as doenças vêm, mas não desanime, tá? Procure sempre, tem aqueles dias piores, mas procure sempre correr atrás de melhoras para ter uma qualidade de vida maior.
Certo. Muito obrigada, viu, por disponibilizar esse tempo para compartilhar um pouquinho com a gente do seu conhecimento, da sua experiência. Eu sempre falo que é muito válido esse momento que a gente tem aqui, porque através das lives a gente consegue alcançar pessoas que infelizmente não têm acesso a esse tipo de informação, porque tem lugares que infelizmente ainda é mínimo, né, o atendimento médico, e aí às vezes eles não conseguem nem consultar com um especialista. E aí não tem essa oportunidade que eles têm aqui de perguntar, de ouvir um especialista falando do dia a dia, do que é mais comum, quais são os tratamentos disponíveis. Ele ouvir que a dor que ele está sentindo, outras pessoas também estão. Então, assim, eu acredito que até fortalece um pouquinho mais, eu até costumo dizer, fala assim, epa, então não é só eu, né? Geralmente a gente até brinca quando vê algo que acontece com a gente acontecer com o outro também, né? E acaba ajudando muito. E É, muito obrigada. Né? E você atende online também, né? Vamos deixar aqui o contato, o pessoal aqui está sim. perguntando. Atendo sim. Atendo. No serviço que eu trabalho hoje em dia aqui, no hospital, somos 5 reumatologistas. Então, assim, todos bem capacitados, né? Tem alguns até que já fizeram lives com vocês também. Uhum. E procure, se você nunca teve uma consulta com reumatologista, vale a pena. Claro que às vezes pela situação, às vezes está num local mais difícil acesso, outros profissionais conseguem acompanhar, mas é importante uma vez ou outra uma consulta, essas orientações, a informação ajuda muito ali o paciente no seu tratamento, né, Gisele? E Sim, vocês dão uma oportunidade muito grande realmente para os pacientes tirarem as dúvidas. sim. E é sempre um prazer E estar eu- aqui compartilhando esse tempinho com vocês, com eles. E a gente sempre tem um público muito bom. E assim, são muitas perguntas É que verdade. consegue estar respondendo. E às vezes tem várias perguntas no mesmo sentido. Então, assim, a gente consegue englobar, né? E estar respondendo. Muito obrigada. Vou Eu deixar que lá. agradeço. E foi Uhum. um prazer compartilhar esse momento com você. Fica com Deus. Um grande abraço para Um você. abraço Um também. abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.